Então, lá em Lucas capítulo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, ensinando enquanto caminhava, sempre avançando em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só poucos serão salvos? E ele lhes respondeu: a porta para o céu é estreita. Repitam comigo: é estreita. A porta para o céu é estreita. Façam força para entrar, porque a verdade é que muitos tentarão entrar. Mas quando o dono da casa se levantar e trancar a porta, será tarde demais. Então, se vocês ficarem do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta, ele responderá: eu não conheço vocês, não sei de onde vocês são. Eles respondem: mas nós comemos com o Senhor ensinou em nossas ruas, dirão vocês. Quero que vocês guardem esse versículo aí, o verso 26. Mas nós comemos com o Senhor ensinou em nossas ruas, dirão vocês. Mas ele responderá: eu digo que não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, porque praticam o mal, e haverá choro e ranger de dentes, quando vocês estiverem do lado de fora, e puderem ver Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, pois virá gente do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomar seus lugares à mesa do reino de Deus. E vejam isto: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Agora eu quero que a Aline dê o tom ali daquele último louvor que vocês estavam cantando. Nós vamos fazer uma palhinha também, amém? Eu amo esse louvor da Aline Barros, né? Só lá o refrão. A honra, a glória, a força. Feche seus olhos um momento. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declare para ele: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei, só a ele. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A glória, a força e o poder, Jesus.
Jesus, digno de honra, digno de glória, digno de todo poder. Jesus, digno de honra, digno de glória, de toda majestade, Rei dos reis, toda honra, toda glória, todo poder pertence ao nosso Rei Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder pertence ao nosso Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei, ao Rei, ao Rei dos reis, e o louvor ao nosso Deus. Ele é o meu Senhor. Nós lançamos nossas coroas diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória, todo poder ao Santo, 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 ao Santo, 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 Santo Deus, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu amigo, vem e fica comigo. Chama Ele neste momento. Fica comigo aqui, papai. Fica comigo aqui, papai. Chama a presença do doce Espírito Santo. Do doce Espírito Santo. Aquele que tem todo conhecimento. Aquele que tem toda a ciência. Aquele que tem todo o poder. Todo o domínio. Aquele que conhece todas as coisas. Vem, Espírito Santo. Já podemos sentir a tua doce presença neste lugar. Querido Deus, eu não conheço as mentes, os corações que aqui entraram, mas tu és aquele que conhece. Conhece, papai, Senhor, no mais profundo. Aquilo, Senhor, que nem a psicologia pode alcançar, o Senhor alcança, o Senhor conhece. Então, Espírito Santo, nesta noite vem, Senhor amado, sobre a minha vida e toma minha boca, toma minha mente, Senhor, para transmitir a tua palavra para a tua igreja. Porque nós sabemos, Senhor, que estamos vivendo os últimos dias. Oh, Ele não vem buscar uma igreja com manchas nas vestes. Ele não vem buscar uma igreja manchada, uma igreja suja. Ele vem buscar uma noiva gloriosa, uma noiva majestosa, uma noiva santificada. Você faz parte desse grupo de pessoas. Você faz parte desse grupo de pessoas. Não basta, queridos, fazer parte apenas da igreja.
Você vai entender porque eu estou falando isso. Não basta apenas ter o nome no hall de membros de uma igreja. Não basta apenas dizer: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu faço parte do corpo. Jesus está interessado no teu coração. Porque lá em Provérbios 4 diz que do coração procede todas as saídas da vida. Então não adianta nada a aparência, não adianta nada o que você tenta exteriorizar através das tuas obras, através das tuas atitudes, através da sua maneira de se vestir, através da força que você faz para amar, sem muitas vezes não ter um pingo de amor no teu coração. Aparências, queridos. A igreja dos últimos dias, que está vivendo de aparência, eu sinto te informar, mas essa igreja não vai subir. Essa igreja não vai subir. Essa igreja não vai subir. E é por isso que eu estou aqui esta noite, com muito tremor e temor no meu coração. Porque muitos estão brincando de ser cristãos. Esses dias eu falava com um sobrinho meu pelo telefone. E ele me dizia assim: tia, eu estou muito preocupado, porque a minha igreja não está falando da volta de Jesus. Porque a minha igreja não tem falado que Jesus está voltando. Para onde nós olhamos, nós vemos as dores, o princípio das dores. E a minha igreja tem pregado tantas coisas, mas não tem falado que Jesus está voltando. E ele me dizia: meu coração tem queimado, meu coração tem ardido, eu tenho sentido um incômodo, tia. E eu falava assim para ele: estamos iguais, porque algo tem incomodado dentro de mim, e é só isso que tem queimado o meu coração. É só isso que tem queimado o meu coração. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E o Espírito Santo pergunta para nós esta noite: você tem se preparado? Você tem se santificado? Se eu voltasse ainda esta noite, você seria a igreja que ficaria para passar pela tribulação? Ou você subiria comigo? Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. E tu tens liberdade, papai. Porque eu posso falar palavras aqui, Senhor, ficar estudando um mês. Não adiantaria nada, papai, porque palavras de homem não convencem. Por mais que sejam os melhores teólogos, por mais que sejam os melhores oradores, as nossas palavras não convencem. Somente tu, Espírito Santo, é capaz de convencer o homem da justiça e do juízo. Por isso toma conta deste lugar. A palavra é tua, o povo é teu, a noiva é tua. E ai de nós pregadores, se subirmos até esta tribuna para pregar palavras que eu acho do meu achismo, para pregar palavras encomendadas, para que sirvam para alguém que está sentado neste lugar esta noite. Ai de mim, como disse Isaías, ai de mim, ai dos pregadores que usam da palavra de Deus para pregar os seus achismos. E como eu falei lá em casa para ti, me livra disso, Senhor. Me livra
nada disso, porque eu sei que eu prestarei conta no tribunal de Cristo. Eu prestarei conta de cada palavra que eu pronunciar. Nós seremos julgados por cada palavra que sair da nossa boca. Muito mais quando estamos aqui em cima. Muito mais quando temos liderados que vêm atrás de nós. A responsabilidade aumenta e aumenta muito, muito, muito mais. Ai de nós. Então, Senhor, a minha boca é tua, e não só a minha boca. A minha mente e o meu coração é teu, para falar somente o que o Senhor quer falar para a tua igreja, para a tua noiva. Porque ai de mim se tocar na tua noiva, ai de mim se machucar a tua noiva. Muitos têm ferido a noiva do Senhor. Muitos não têm ideia da dor que tem produzido. Tem deixado a noiva sangrando, sangrando, sangrando. E prestarão conta diante de Deus das feridas que produziram. Porque Jesus foi levantado no madeiro. Jesus morreu pela sua noiva, foi ferido, humilhado, para que ela viesse a ser curada. E muitas vezes nós temos ferido a noiva que Ele já curou, que Ele já curou, que Ele já limpou. Ai de nós, pregadores, ai de nós, mestres. Lugar terrível. Eu já estou pregando. Se você quiser se sentar, pode se sentar. Eu já estou pregando. Não é eu, porque isso aqui não tinha nada, absolutamente nada preparado. E quando eu começar a entrar aqui, você vai ver que não tem nada preparado. Ai de nós, queridos, terrível lugar é estar aqui. Terrível lugar é estar aqui. Porque nós prestaremos conta de cada palavra, cada palavrinha que sair da nossa boca. Se a Aline quiser descansar e o Cristiano quiser soltar o fundo musical que eu pedi para ele lá, fique à vontade, amém? Que versículo a gente leu mesmo no início? Lucas 13, né? E você percebeu ali que, eu não vou ler de novo, ele é muito extenso. Você percebeu que Jesus, né, respondeu e falou da porta estreita. Quer colocar aquela imagem da porta lá para mim, Eduardo? Nossa, tá bonita a igreja hoje. Vocês perceberam que eu deixei as cadeiras assim intercaladas para dar a impressão que tem mais gente? Perceberam? Então, tá cheia a igreja hoje. Então, o nome da mensagem hoje é A Porta Ainda Está Aberta. Amém? Louvado seja Deus por isso. A porta ainda continua aberta. A porta ainda está aberta. Amém? Então, ali no primeiro versículo que a gente leu, Jesus falou que a porta é estreita, mas ela ainda está aberta, né? E lá em Mateus 11, verso 12, diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então o que eu aprendo aqui, queridos? Que o reino de Deus, ele é conquistado pela força. Então não tem mimimi, como diz, né? Não tem, mas eu sou muito fraco. Mas eu não consigo. Mas porque eu não tenho a tua força. Porque eu não nasci num lar cristão. Porque eu não tenho apoio da minha família. O ser humano sempre vai achar uma desculpa para si. Eu não posso, eu não consigo, minha carne é fraca, essa é a minha fraqueza. Mas a palavra do Senhor já diz, lá em Mateus 11,
do verso 12, que o reino de Deus é conquistado à força. Então, queira você ou não, queira eu ou não, nós teremos que fazer uma forcinha, talvez um pouco até grande, para conquistar o reino de Deus. Então não é de qualquer jeito. Não pense que você veio para o evangelho. Não pense que você está fazendo parte hoje do corpo de Cristo e as coisas vão melhorar. Eu tenho uma má notícia para te dar. Talvez até piore. Porque quando você estava lá no mundo, fazendo a vontade de Satanás, a vontade do diabo, como diz, deitando e rolando, né? Fazendo totalmente aquilo que Satanás gosta, ele não estava incomodado com a tua pessoa. Mas agora que você veio para o reino de Deus, você foi limpo, você foi purificado, Satanás vai fazer de tudo, meus queridos. Ele conhece. Talvez se você vai para um psicólogo, o psicólogo não vai conhecer o teu ser, a tua mente, os teus gostos, as tuas fraquezas tão bem quanto Satanás. Porque ele vem treinando há muitos milênios. Ele conhece, uma faculdade de psicologia é uns 5 anos. Satanás vem estudando há quantos 1000 anos o bendito homem. Então ele conhece muito bem como nos fazer cair. Ele sabe qual é a sua fraqueza. Ele percebe, queridos, ele percebe quando você acorda uma manhã e não está muito bem. Porque como diz o Luiz Hermínio, nós somos feitos de um pouquinho do céu, o espírito, e um pouquinho da terra, né, o barro. Então tem dia realmente que a gente acorda no céu e tem dia que a gente acorda na terra. Totalmente normal, queridos, não é. Ai, mas hoje eu não acordei bem, eu estou estranho, será que o Espírito Santo de Deus saiu de dentro de mim? Não, não é por aí. É normal, tem dia a gente não acordar muito legal. É normal. Só que nós não podemos deixar com que aquele dia permaneça. Aquele sentimento ruim, abra o leque aí e pense no que você poderia, aquela fraqueza, aquela tentação talvez, para aquilo que você já cometia lá atrás e hoje está liberto. Aquele desejo de voltar a praticar algumas coisas que você praticava lá no passado. Você não pode dar vazão para esses sentimentos. Você não pode dar vazão para esses desejos. Mas Satanás não vai desistir. Talvez se você chegue a um ponto de maturidade na tua vida, que você realmente vença aquilo. Mas sempre terá algo que ele vai estar tentando. Talvez uma fraqueza relacionada ao desejo da carne, uma pessoa que talvez foi um usuário, né? Abre o leque aí e pense para a tua vida. Talvez você se libertou de algumas coisas atrás, né? A lascívia. Talvez você tenha se libertado, mas lá para frente, talvez quando você praticava isso, você nem percebia que você era uma pessoa avarenta. Mas o diabo sabia. Então você se libertou daquilo, mas ainda continua uma pessoa avarenta, mas ainda continua uma pessoa orgulhosa, mas ainda continua uma pessoa invejosa, mas ainda continua uma pessoa fofoqueira. Ourou, né? Não é só as mulheres que são fofoqueiras, porque, gente, mulher tem mais tendência a ser fofoqueira, mas quando o homem dá para ser fofoqueiro, ele ganha das mulheres. Já viram o homem fofoqueiro? Eu já. Eles ganham da mulher, chega a ser engraçado. Já viram? Chega a ser engraçado o homem fofoqueiro, é muito engraçado. Né? Porque eles são demais, né? Deixam as mulheres no chinelo. Talvez ele comece a colocar essas coisinhas, né? Que pareciam tão menores, mas porque você se libertou do, digamos assim, pecadão, agora começa a aparecer as coisinhas que antes não apareciam porque as pessoas só olhavam para você e viam o teu pecadão, como se para Deus existisse, né? Pecadinho, pecado e pecadão, né? Mas ninguém percebia porque era tão visível aquilo que você praticava. Então o diabo sempre vai tentar colocar algo. Então o reino de Deus, ele é tomado por violência. Então não pense que você veio para o evangelho, não pense que hoje você está conhecendo o Senhor, que você hoje faz parte do corpo de Cristo, que as coisas vão melhorar, as coisas vão piorar, porque o diabo vai se levantar com mais alguns secretários para tentar te derrubar.
Só que a notícia boa é que a palavra do Senhor nos diz que o diabo já está debaixo dos nossos pés. E que em Deus nós somos mais que vencedores. Nós não somos apenas vencedores. Nós somos mais que vencedores. E parece que eu sou vencedora sozinha aqui neste lugar. Porque parece que eu ouvi um amém aqui nesse lado de cá, muito baixinho. Em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. Amém. Glória a Deus. Amém? Mateus 25, verso 10. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. E o que me chama a atenção aqui nesse versículo? Vigiar e estar preparado. Aqui, queridos, eu não li inteiro. É a passagem das 10 virgens, onde 5 nécias loucas não tinham azeite, né? Não tinham óleo de reserva para acender as suas lamparinas. E as 5 sábias tinham. Só que quando o noivo veio, elas queriam emprestar das que tinham. E o que as que tinham falaram para elas? Vão comprar. Só que não dava mais tempo. E eu quero que você guarde na tua cabecinha aí essa palavra: comprar. Lembre-se, daqui um pouquinho, que nós vamos falar sobre isso, que as 5 virgens prudentes aconselharam as 5 virgens nécias irem comprar o azeite, irem comprar o óleo, ok? Repitam comigo: comprar. E lá em Mateus, vocês estão percebendo que a gente está falando aqui da porta. Todos os versículos que eu li até agora fala da porta. A porta ainda está aberta. Eu quero que vocês gravem isso e levem isso para casa. Talvez à meia-noite do dia 16 de agosto já não esteja mais. Lembra lá em Catanduva que eu falei do relógio da ONU? Dos segundos que faltam? Não é só a igreja que está percebendo. O mundo está percebendo. Os ímpios estão percebendo. Os cientistas estão percebendo. Que não dá mais. Como diz assim, para o planeta Terra já deu. Estão me compreendendo? Para o planeta Terra já deu. O relógio da ONU. Não vou entrar nisso aqui, pesquisem lá na internet se vocês tiverem curiosidade. Agora, para fechar a porta aqui, Mateus 7. Não, fechar a porta, né? Que literal, né? Não, ainda a porta não está fechada. Mateus 7, versículo 13. Só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva para a perdição é amplo. A sua porta é bastante larga, ok? Multidões escolhem passar por ela, mas a porta que leva à vida é estreitinha. E o caminho é apertado e poucos o encontram. Então essa noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui neste lugar para falar para alguém que aqui está, que a porta é estreita, mas ela continua aberta, que a porta é apertada, mas ela ainda está aberta, que poucos conseguem entrar por ela. Levante sua mão, mas ela ainda está aberta. Hoje você está talvez sem reservas de óleo. Talvez alguns que aqui entraram estão com um tiquinho lá no fundinho de azeite. Bem lá no fundinho da tua botija, talvez, do teu vaso, da tua vasilha. Bem pouquinhozinho. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para você que hoje é dia de você encher a tua vasilha de óleo.
Não queira ser uma noiva louca. Não queira estar dentro das 5 noivas nécias que ficaram. A porta se fechou, queridos. Não pense que ainda você é muito jovem. Talvez o inimigo tenha tentado colocar na tua cabecinha que vai dar tempo. Que desde quando você nasceu, você ouve pregadores falando que Jesus vai voltar. Que pode ser a qualquer momento, que a volta de Jesus é iminente. Mas eu já estou com 45 anos e nada. Deve ser historinha da carochinha. Eu até acredito na Bíblia, mas essa parte não me entrou ainda. Daí depois que a noiva for arrebatada, depois que a igreja for retirada da terra, e a outra igreja que você já vai entender, porque Jesus não vem buscar a igreja. Sabia disso? Que Jesus não vem buscar a igreja. Jesus vem buscar a noiva. Você já vai me compreender. Jesus vem buscar a sua noiva. Daí depois que a noiva subir, que os crentes verdadeiros, que as 5 virgens, que realmente pareciam, até que elas eram loucas. Já pensou nisso? Porque muitas vezes é assim, maluca. Olha lá, maluca, doida, doidinha varrida. A crentona, o crentão, que não pode nada, que tudo é pecado, que agora só fala no Apocalipse, não tem outra coisa na boca. Deixe que vão debochando. Deixe que vão falando mal de você. Deixe, queridos, porque quando nós subirmos, a nossa ausência falará por nós. Então, quietinho, não precisa você se defender. Não queiramos ser, queridos, não queiramos ser a igreja que vai entender tudinho, como diz os mineiros. Tudinho. Depois que a igreja ser raptada e se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Né, noiva? Amém! Glória a Deus! Eu sou essa que me encontrarei com Jesus nos ares. Uma igreja entusiasmada. Eu não estou vendo essa igreja. E é isso que me dói, queridos. Eu pergunto para você, com um gigante ponto de interrogação: cadê essa igreja entusiasmada? Você vai me entender um pouquinho mais para frente. Cadê? Cadê a igreja entusiasmada que vai subir para se encontrar nos ares com o Senhor Jesus? A igreja entusiasmada está esperando Jesus voltar, porque agora nós estamos vivendo uma pandemia e o governo nos mandou ficar em casa. E é isso mesmo que eles querem, que você morra de medo. Noiva, fique lá, trancado na tua casa, guardando a tua vidinha para salvação, guardando a tua vidinha para se encontrar com Jesus daqui a uns dias. É isso que o governo quer. Porque atrás dos governos, queridos, tem outro governo, pode ter certeza disso. A palavra do Senhor nos diz que o mundo jaz no maligno. E os poderosos da terra, escute o que eu estou te falando, os poderosos da terra, os trilionários da terra, não servem ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nós servimos. E eles também já estão se preparando para o Apocalipse. Quem gosta de ficar informado sabe do que eu estou falando, mas não é o meu ponto aqui. Nós nem vamos entrar a fundo em escatologia aqui hoje. Eu só vou falar o que Jesus, o Espírito Santo, me permitiu falar essa noite. Eu não vou entrar a fundo em nada. Mas como o Espírito Santo vem me falando, eu preciso acordar a minha igreja. Eu preciso, lembram da mensagem? Feridas para serem curadas, elas devem ser expostas? Quem ouviu, levante a mão. Quem não ouviu, entra lá no YouTube e ouça.
Só digite meu nome lá que você vai achar. Já era uma mensagem falando sobre isso. Para que feridas sejam curadas, elas precisam ser expostas. Amém? Queridos, então, a porta ainda está aberta. Então não nos importa. O caminho é estreito. Como eu falei, ninguém trouxe, o Espírito Santo não trouxe vocês aqui. Quem vem para o Evangelho não pode ficar enganado. Não vai ser fácil. A galerinha ali do canto, vocês já estão sabendo. O pastor Pedro, tenho certeza que tem falado com vocês, não vai ser fácil. Vocês já sabem que não é fácil. As provações triplicam talvez. As tentações triplicam. Mas com o nosso Deus conosco, não existe impossível. Não há diabo, não há demônio, não há Satanás, não há tentação, não há atrações, não há desejos deste mundo que não possam ser vencidos quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, andando conosco. Essa é a maravilha do Evangelho, que lá no Antigo Testamento, os profetas tinham a visitação de vez em quando, os reis, mas o povo não tinha. Você é um privilegiado, querido. Você tem o Todo-Poderoso habitando em você, através da pessoa do Espírito Santo. E não há, escute o que eu estou falando através dele. Não são palavras minhas, não há. O Espírito Santo manda dizer para alguém que está aqui essa noite, dizendo: Senhor, ela nunca passou pelo que eu passei. Ele manda dizer: não existe o que você não possa suportar. Não existe o que você não possa superar. Se eu estiver contigo, você superará todas as provações. Você saltará muralhas. Você correrá. Muitos querem competir, com homens e não têm conseguido, querem correr com homens, como a palavra diz. Se você não consegue correr competindo com homens, como correrá competindo com cavalos? Muitos, queridos, não estão conseguindo nem andar numa competição com um homem, carne, sangue, ossos. Não conseguem vencer. Vida, céu, azar, coitadinho de mim. Não aguento mais essa vida. Não está conseguindo nem competir com o homem. Vai querer competir com o cavalo. Você já percebeu a velocidade que um cavalo pega quando está correndo? Se você acha que você consegue competir com um cavalo e ganhar dele, pois a palavra do Senhor está querendo dizer isso. Se você estiver nele, você vai competir com cavalos e você vai ganhar a corrida. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, voarão como águias nas alturas. Como águias, queridos, não como um pardalzinho, não como um beija-flor. Delicadinho. Espírito Santo. Não tenho nada disso aqui. Faz a tua vontade. Nós podemos já perceber, queridos, com tudo isso. Em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá, lá no 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o lago, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas quem não obedecer a palavra de Deus, quem não estiver incluído no grupo da direita, vai para o lago de fogo e enxofre. E agora, a partir daqui, nós podemos perceber, queridos, que existem dois grupos de pessoas. Não é verdade?
Dois grupos, o da direita e da esquerda. E quando eu li isso, o Espírito Santo me falou de quem? Porque, queridos, se você perceber, né? Nós estamos falando aqui desde o princípio. Da igreja que vai subir, que é a noiva, e da igreja que vai ficar. E o Espírito Santo de Deus trouxe na minha memória, né, que eu tenho lido muito sobre isso ultimamente, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Por que, Silmara, que ele trouxe a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia? Porque, para quem estuda um pouquinho aí, sabe que quando Jesus revelou o Apocalipse para João, né, ele enviou 7 cartas às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, né, hoje a atual Turquia. E essas 7 igrejas, elas existiam em 7 cidades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São cidades, queridos. Mas o Espírito Santo enviou, através de João, essas cartas, né, às igrejas dessa localização. E essas cartas, queridos, elas estavam condicionadas a essas igrejas, a situação, a condição espiritual que elas estavam passando na época. A condição espiritual que essas igrejas se encontravam lá na época. Logo após o Pentecostes, né? Naqueles anos ali que se iniciaram após a subida de Jesus. Elas existiam, elas estavam lá. Só que também a revelação da palavra de Deus nos traz o discernimento, como o dispensacionalismo, né, pastor Elias? Entende que essas igrejas, essas cartas, elas estão relacionadas às igrejas das eras que existiu até hoje. A gente volta lá para trás, 2000 anos lá para trás, vamos lá. 2020, volto lá para o Pentecostes. Lá para o Pentecostes. Descida do Espírito Santo. O que aconteceu lá? Enquanto eu tomo uma golinha de água, vocês me ajudam? O que aconteceu no Pentecostes? Nasceu quem lá? Vocês estão com medo, né, gente? A igreja, né, queridos? Então, o que nós entendemos aqui? Que essas cartas estão relacionadas, queridos, a todas as igrejas, as eras das igrejas que existiu até hoje. Né? E também porque o Espírito Santo é lindo, e as revelações da palavra dele são ilimitadas, se ele quiser, para a nossa vida individual. Porque o que nós somos hoje? Igreja. Então, se você é a igreja do Senhor na face da terra, em Apocalipse diz, as 7 cartas no finalzinho, de todas elas diz o quê? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então você é a igreja hoje. Então o Espírito Santo de Deus trouxe a tua vida até este lugar para ouvir. Porque você vai abrir o leque, como eu sempre falo, e você vai trazer isso para a tua vida individual. Amém? Então, como nós falamos ali, né? A finalidade, eu não vou, como eu falei, eu não vou entrar hoje aqui, porque não é o ponto que o Espírito Santo me passou para trazer para vocês hoje. Mas qual que é a finalidade do livro de Apocalipse, gente? Né? É preparar a igreja, preparar a noiva de Cristo para o encontro com Jesus. Que um dia ele vem nos buscar. E eu acredito de verdade, gente, não é só para botar uma emoção aí no teu coração. Que Jesus está voltando e está muito próximo. Está muito próximo. Eu acredito que a nossa geração irá ver a volta do Senhor Jesus. É a geração do arrebatamento. Como diz, não tem mais o que acontecer. Igual a Aline falava para mim ontem, mandou um negócio lá da internet e falou, esse mundo está ficando muito indigerível. Algo que ela achou lá, né, não sei se foi no Instagram, não lembro agora para compartilhar com vocês o que era exatamente,
Mas muito mimimi, gente. Não era conferência? Como que era, Aline? As feministas lá iam fazer um seminário. Só escutem essa. E elas não colocaram o nome de seminário, porque seminário vem da palavra sêmen. E daí o seminário delas passou a ser ovulário. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, gente. Podemos suportar? Eca, né? Eca, dá vontade de colocar o dedo na goela e eca. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Do politicamente correto. Esse mundo está ficando insuportável. Eu acho que Deus olha do trono dele e fala: tadinha da minha noiva. Eu tenho que tirar, arrancar. Harpazo. Eu tenho que arrancar ela correndo tudo desse lugar. Correndo tudo. Porque vai ficar difícil dela viver no meio. Vai ficar difícil. Então, o propósito do livro é preparar a igreja. E lá em Apocalipse eu escolhi alguns versículos enxugadérrimos, né? Para a gente dar essa introdução aqui. Lá em Apocalipse 1, verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Você tem lido a palavra do Senhor? Agora, bem particularmente, você tem lido o livro do Apocalipse? Diminuiu os amém. Bem-aventurado aquele que lê. Aqui nós estamos falando do Apocalipse. Que lê e ouvem as palavras dessa profecia. A profecia que foi entregue através do apóstolo João. Então, se você lê, se você ouve, você está ouvindo aqui essa noite. Você é um bem-aventurado. Então, quem não tinha lido, agora está ouvindo. Você veio até a casa do Senhor, está ouvindo. Você também é um aventurado, um bem-aventurado. E guardam, né? As coisas que estão nela contida, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você que lê, que ouve e que guarda, mas não guarda assim, não guarda tão bem guardado e escondido que nem você mesmo acha depois, né? Você tem que guardar de uma forma que quando você precisar encontrar para compartilhar com a tua família, com o pessoal lá do teu trabalho, você encontre. Tá me entendendo? Não adianta você sair daqui pensando que guardou tudo que a Silmara falou, porque a nossa mente, né? Talvez amanhã você está lembrando bem, terça já está lembrando um pouquinho menos, quarta menos ainda, e domingo que vem você vai falar: eu lembro que a Silmara falou sobre a igreja de Filadélfia e Laodiceia, mas não lembro direito o quê. Porque a nossa mente é assim, né? A não ser alguns pontos que marquem a nossa vida, daí você consegue guardar para 20 anos. Né? A gente é assim. Né? Então você precisa guardar, ouvir hoje, ir lá na tua casa, ler, para você guardar. Para quando você precisar exteriorizar, estar dentro de você aquilo. Né? Porque como eu sempre falo, eu não posso dar o que eu não tenho. Né? Não adianta. Não adianta, se não foi criado aqui dentro de mim, né? Se eu não busquei por aquilo, eu sou uma farsa, eu sou uma fantasia, eu sou um faz de conta. Estão me entendendo? Então eu tenho que buscar ser aquilo que Deus quer que eu seja, com toda a minha força. Eu tenho que buscar com violência, como nós lemos agora há pouco, a ser o que Deus projetou para eu ser, para eu não ser uma farsa, uma fantasia, uma imitação. Ok? Ficou bem gravado isso? Queridos, Deus tem uma história linda para você. Você não precisa olhar, eu vou usar eu como exemplo, mas pode abrir o leque. Você não precisa olhar para mim e falar: eu queria ter o que a Silmara tem. Eu queria falar como ela fala, eu queria pregar como ela prega, eu queria cantar como ela canta. Eu queria ser meia doidinha assim como ela é. Eu queria ser alegre como ela é. Talvez eu não queria só falar tão alto quanto ela fala. Se eu fosse ela, talvez eu falaria um pouquinho mais baixo. Porque eu gostaria de ser um pouquinho mais fina. Mas Deus não criou a Silmara para ser mimimi. Fina, elegante. Então, queridos, Deus criou você para ser você. Deus criou
você com todo o jeitinho e qualidade que você tem para desempenhar funções que eu jamais vou desempenhar. Então, ao invés de você olhar para mim ou para qualquer outra pessoa que você admire, que você conheça pessoalmente ou que você conheça, sei lá, pela internet, pela televisão, que você olhe e fale: Senhor, que voz maravilhosa da Kim Walker! Eu quero cantar igual a Kim Walker, Aline! Mas eu não consigo cantar igual a Kim Walker. Deus colocou essa voz para eu adorar Ele com a minha voz. Eu quero cantar igual a Gabriela Rocha, Gabriele. Não! Eu quero alcançar os tons que a Ana Paula Valadão alcança. Não! Ele colocou essas qualidades em você, porque só você vai poder desempenhar isso. Essas outras pessoas que eu citei aqui nunca vão poder fazer o que eu nasci para fazer. Então pare de ser uma imitação, pare de ser uma fantasia, comece a ser você, comece a amar quem Deus criou. Me diga como Deus vai te amar se nem você se ama. Perdão, me diga como as pessoas vão te amar. Deus vai te amar de qualquer jeito. Me diga como as pessoas, o teu próximo vai te amar se nem você se ama. Dá vontade de abrir com uma serrinha o cérebro e falar para você, o Espírito Santo está dizendo para você: seja você, crie, coloque para fora tudo que Deus colocou aí, mas pare de imitar. Chega! A partir do momento que eu reconheço quem eu sou em Deus, o diabo não segura mais. Você começa a fluir no Espírito. Tenha a tua fonte própria, queridos. Você vai entender por que eu estou falando isso. Crie a tua fonte própria. Não adianta querer emprestar, como nós falamos agora, das virgens. Emprestar óleo, emprestar unção, emprestar talento, emprestar gestos, emprestar mensagens dos pregadores na internet, emprestar unções. Pague um preço, como as noivas falaram, compre. Eu já chego lá. Comece a ser você, do jeitinho que Deus te fez. Diego ou Diogo? Comece a ser você bem desse jeitinho que Deus te criou. Ah, você fala bastante? Fale bastante. Você fala pouco? Continue falando pouquinho. Você é discreto? Seja discreto. Você é meio espalhafatoso? Seja espalhafatoso. Deus vai usar você do jeitinho que você é, queridos. Talvez nas coisas que mais você foi apontado. É bem nisso que Deus vai fazer com que você seja exaltado. Talvez o que o diabo mais quis roubar na tua vida. Você é desastrado. Você é esquisito. Você fala muito alto. Talvez você cresceu uma vida inteira escutando isso, porque o diabo queria te travar, queria mostrar para você, queria te convencer que isso aí é errado, que isso aí é feio. E você, quando chega numa maturidade espiritual, consegue entender, queridos, você consegue entender que é exatamente assim que Deus quer te usar, sem tirar nem pôr. Porque a unção do Espírito Santo estará sobre a tua vida. É Ele que faz, queridos. É Ele que faz. Do jeitinho que você é. Mas é Ele que faz. A unção do Espírito Santo é que vai fluir na tua vida do jeito que você é. Com as qualidades que Ele pôs em você. Ok? Então, leia, ouça e guarde, para que você possa compartilhar. E lá em Apocalipse, queridos, o verso 4, o capítulo 1 ainda, diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco,
da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Você já percebeu que no livro do Apocalipse é tudo 7? É 7 castiçais, é 7 estrelas, é 7 selos, é 7 taças, é 7, me ajudem aí, trombetas, é 7 igrejas, porque o número 7 é um número completo, a plenitude de Deus, né? E aqui isso me chamou muita atenção, quando eu li ali os 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos que estão diante do seu trono, mas eu pensava que só tinha o Espírito Santo. E eu encontrei lá em Isaías, queridos, Isaías capítulo 11, versículo 2, o que são os 7 espíritos de Deus, conta lá comigo. E repousará sobre ele. Quem que é esse ele? Esse versículo vocês conhecem, gente. Pelo amor de Deus. Jesus. E repousará sobre ele. Vamos lá comigo? O Espírito do Senhor, 1. E o Espírito da sabedoria, 2. O Espírito da inteligência, 3. Ou em algumas traduções, entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento. E o Espírito do temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. E por que você está falando isso, Silmara? Apocalipse 1, o verso 13 e o 20 somente. Olha aqui, ó. O 13 é a parte A. E no meio dos 7 castiçais. Castiçais? O que é isso? Um semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem, semelhante ao Filho do Homem. Jesus está no meio dos 7 castiçais. Mas o que é 7 castiçais? A Bíblia explicando a própria Bíblia. No 1:20, parte B. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Quem anda que tem os 7 espíritos no meio da igreja? Jesus. Jesus está no meio da igreja. E se Jesus está no meio da igreja, passeando no meio da igreja, e ele tem, como nós lemos aqui, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor, ele sabe muito bem julgar os corações que estão dentro das igrejas. Eu não sei, eu não posso julgar o teu coração. O que diz lá em Mateus 7? Né? A medida com que medirdes, vos medirão também. Eu não posso julgar o teu coração. Mas o Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar pode julgar a igreja do Senhor. Amém? Então agora, queridos, a gente vai entrar um pouquinho na igreja de Filadélfia, né? Como eu já falei, as 3 condições que o Espírito Santo de Deus está falando conosco essa noite. Lá atrás, no passado, durante as eras e na vida individual minha e tua. Amém? E só para você compreender um pouquinho, queridos, o que aconteceu, como por que o Espírito Santo de Deus usou essas cartas para falar com a igreja lá da época e durante as eras que existiram até esses 2020 anos, né? Se você vai lá para Éfeso, a igreja de Éfeso ela se inicia lá no Pentecostes, até o ano 100 depois de Cristo. E essa igreja ela foi conhecida como a igreja apostólica, ok? Eu não vou entrar em detalhes aqui das igrejas, porque senão nós vamos embora. Eu só vou entrar um pouquinho mais a fundo a Filadélfia e a Laodiceia. Só estou pincelando aqui para você entender em que era essas igrejas atuaram, ok? A igreja de Esmirna, a partir do ano 100 até o ano 312, e ela foi conhecida como a igreja perseguida.
Por que, Silmara, que ela foi conhecida como a igreja perseguida? Para quem participou de algumas aulas de história da igreja minha aqui, lembra que eu contei a história lá atrás, Nero não conta porque Nero foi em 68, mas desde lá de Nero, né, começou-se a perseguição ferrenha contra os cristãos. Vocês lembram? Onde eles eram jogados nos coliseus, amém, irmã? E eram devorados pelos leões, aonde os cristãos eram usados como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma, aonde os cristãos, o exército romano cortava a pele das ovelhas e costurava literalmente nos cristãos, costurava na pele dos cristãos, aquela pele de ovelha, soltavam os cristãos na arena para os leões pensarem que era uma ovelha e devorarem os cristãos, né? Então a gente pode ver do ano 100 até o ano 312 mais ou menos, mas 312, tem alguns teólogos que dão uma diferençazinha de data, mas é coisa insignificante, né? Nós podemos ver o imperador Domiciano, que foi o imperador responsável pelo exílio de João, né, do apóstolo João, lá na ilha de Patmos, situada no mar Egeu. O imperador Trajano, que foi responsável pela morte de Inácio de Antioquia. Já ouviram falar dele? Quem veio nas minhas aulas aqui sabe do que eu estou falando. O imperador Adriano, que foi responsável pelo martírio de Policarpo de Esmirna, também já falei dele aqui. O imperador Sétimo Severo, imperador Décio e imperador Diocleciano, nesse período, né, de 312. Aí nós temos a igreja de Pérgamo, que ela vai de 312 a 590. Foi a igreja burocrata, a igreja estatal. Quem aparece nesse ano de 312? Vocês lembram? Não. Eu lembro bem de quem estava nas minhas aulas de história. E você que passou pela aula normal, lá no secular, você não lembra das suas aulinhas de história? Você estudou isso lá. Constantino. Então, queridos, o Constantino aparece aqui. E Constantino era o imperador, não vou entrar em detalhes, mas vocês lembram que ele se tornou uniu-se, houve a unificação, né, do Estado com a igreja. Então Constantino mandava na igreja e mandava no Estado. Isso foi bom, Silmara? Ou foi ruim? Porque daí, aqui, queridos, há uma pausa das perseguições contra os cristãos. Então foi bom, Constantino foi uma bênção. Não, Constantino não foi uma bênção. Porque aí que começou a entrar todas as idolatrias que vocês conseguem imaginar dentro da igreja. Né? A deusa Júpiter, Saturno, tudo começou a ser substituído por São Pedro, São João. Vocês estão me entendendo? Aí começou a entrar toda a idolatria dentro da igreja. E a igreja de Pérgamo, né? Pérgamo vem da palavra pergaminho, tudo tem, né? Burocracia, papelada, né? Tudo certinho no papel, né? Espírito Santo, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, porque nós vamos fazer tudo certinho aqui no papel. Tudo organizadinho. Estão me compreendendo? Essa é a igreja do tempo de Constantino. Ok? Então, aí depois da Pérgamo vem Tiatira, 590 a 1517. O maior tempo, observem aí, 590 a 1517. Qual igreja era essa, Silmara? A igreja papal. A igreja da Idade Média, queridos. Estão me compreendendo? A igreja da Idade das Trevas. Foi talvez o pior período que houve. Depois de Tiatira, a igreja de Sardes, 1517 a 1750. Agora alguém vai ter que me ajudar. O que acontece em 1517? Através da vida de quem? Martinho Lutero. Ok? Então aqui começa uma reforma. Só que o bonito do Martinho Lutero leva, como diz, o elogio fica todo para ele. Mas ele começou sozinho? Isso não. Né? A gente volta um pouquinho para trás na história e nós encontramos quem? John Wycliffe, primeiramente, né? Lá por 1300 e alguma coisa. Jan Hus, né?
1400 e alguma coisa, né, que foi considerado o pai da reforma. Foi ele, né? Depois vem o Martinho Lutero, que foi considerado o martelo da reforma, se não me falha a memória, né? Então, houve muitos que pagaram um preço muito alto antes dele, né? Ele foi o que Deus usou realmente para pregar as 95 teses lá. Mas teve muita gente antes pagando um preço altíssimo. Depois nós entramos aonde? Na igreja de Filadélfia, né? 1750 a 1900, alguns historiadores dão essa data, 1900. Mas na verdade, queridos, ela não vai até 1900. Ela vai até os nossos dias. Porque nós estamos vivendo a igreja Filadélfia dentro da igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia e a igreja Filadélfia andam juntas. Então, a maioria dos teólogos, a maioria dos estudiosos acreditam que Filadélfia vai de 1750 até o arrebatamento. Por quê, Silmara? Porque ela é considerada a igreja missionária. Ela é considerada a igreja evangelística. E eu creio, e acredito que alguém aqui também crê comigo, que haverá um grande avivamento antes do arrebatamento. Amém? As coisas piorando, sim, mas haverá muita gente se rendendo aos pés do Senhor. E ali no início, né, queridos, 1750 em diante, a gente pode ver vários missionários, vários teólogos, vários evangelistas se levantando com uma força poderosa para levar o evangelho para o mundo todo. Né, nós podemos ver lá, eles saíram da Europa para as Américas, para os Estados Unidos, para a América do Sul. E eu coloquei aqui alguns deles. Se você quiser estudar eles depois, fique à vontade, não podemos entrar em nenhum, não dá tempo. Mas William Carey, né, David Livingstone, Hudson Taylor, Evan Roberts, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, George Miller e George Whitefield. Amém? Se você quiser estudar, eu amo estudar a história da igreja. Gente, eu ultimamente não tenho podido, mas eu amo. Então, o que nós podemos ver aqui? A igreja já passou pelos 7 períodos, né, de estágios básicos das 7 igrejas do Apocalipse, e hoje nós estamos vivendo essas 2 últimas. Então, agora eu vou falar muito rapidamente, porque já é 10:09, sobre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E eu só vou enxugar mesmo, e nós vamos falar o que o Espírito Santo de Deus apenas me mandar, porque eu não pretendia estar aqui ainda e aquele ponteiro estar ali já, ok? Amém? Então, queridos, vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, se você quiser me acompanhar. Em Efésios 5, 26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui, queridos, nós vamos começar a entender a diferença da igreja que sobe e a igreja que fica na tribulação. Se tem alguém aqui sentadinho em alguma dessas cadeiras que não concorda comigo, você é meu amigo. Porque eu respeito muito quem é pós-tribulacionista. Então, se você é um pós-tribulacionista e acredita que a igreja vai ficar e vai passar todinha pela tribulação, eu também tenho algumas coisas que eu concordo com você. Ok? Mas, queridos, né? Se a gente vai estudar um pouquinho mais, não tem como misturar a igreja, né, com o povo judeu, né, com o povo de Israel. Mas não tem, gente, não tem. Igreja é igreja, povo de Israel é povo de Israel, né? Mas eu sou teu amigo, eu sou tua amiga. E nós andamos junto e vamos para o céu junto morar a eternidade. Amém? Então, queridos, aqui nós vamos ver perfeitamente entre Filadélfia e Laodiceia a diferença da igreja que fica e da igreja que sobe. Amém? Então diz assim,
como nós lemos ali em Efésios, o Espírito Santo precisa preparar essa igreja, né? Então, se porventura, queridos, alguém se encontra, que entrou aqui essa noite, com algum pecadinho de estimação escondido, né? Como é que diz lá em Cantares mesmo, agora fugiu? Ai, me ajudem, gente. A raposinha, né? Que você pensa que não vai destruir a sua vinha, porque é um pecadinho pequenininho e dá para esconder. A raposinha pequenininha, você tá ali com ela no colinho, né? Saiba que pode fazer você perder a tua salvação. Você pode ser salvo na tribulação? Sim, lógico que sim. Muitos serão salvos na tribulação, mas vai ficar bem mais difícil do que está agora. Mas em comparação, se você acha que está difícil agora, depois vai ficar bem mais difícil. Tá bom? Mas bem mais difícil, gente. Sem medidas, bem mais difícil. Tá bom? Então diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Quem tem a chave na sua possessão é o dono. Concordam comigo? Amém? Então, o dono que manda na casa. Então ele faz o que quer, né? Então o que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre, queridos. Então quando a palavra do Senhor, quando diz assim, o que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre, né? Nós podemos ver, se a gente traz a história para dentro desse versículo, quando o Espírito Santo abriu a porta da evangelização, a porta das missões, nessa igreja da época de 1750 para frente, esses missionários foram totalmente capacitados pelo Espírito. Esses missionários que nós falamos aqui, muitos outros, queridos, eu só citei aqui alguns. Eles foram totalmente cheios da unção do Espírito Santo de Deus e da capacitação do Espírito Santo para levar o Evangelho ao mundo. Para expandir o Evangelho do Senhor Jesus. Para quem gosta de história sabe do que eu estou falando. Então quando Deus abre uma porta da evangelização, não tem quem feche. Quando Deus abre a porta de um trabalho, não tem quem feche. Quando Deus entrega algo na tua mão para você fazer, não há homem que se coloque à tua frente, que se levante contra você, que vai fazer você parar. Se é Deus na tua vida, ninguém, queridos, ninguém pode fazer fechar essa porta. Então você não tem que ter medo do homem. Se Deus colocou um propósito, se Deus colocou um projeto no teu coração, se brotou algo dentro de você, uma ideia que você sabe que não é tua, porque você não tem capacidade humana para aquilo. Saiba que o Espírito Santo de Deus abriu. Ele virou essa chave. Lembra que falamos aqui a chave de Davi? É ele que virou essa chave na tua vida. É ele que virou essa chave. Então não tem levante, queridos. Não tem diz que me disse. Não tem lero no teu ouvido que faça você parar. Porque é Deus que te levantou. É Deus que abriu essa porta para você. É Deus, querido. Abra o leque e traga isso para a tua vida particular. Não tenha medo do homem. Se Deus colocou você lá naquele trabalho e você está tendo perseguições, não tenha medo do homem, queridos. Se estão invejando aquele cargo, aquele lugar que você está ocupando, se você sabe que foi Deus que te colocou naquele lugar, você não tem que ter medo do homem. A Ana ali é prova, né, Ana? Quando Deus quis me honrar na prefeitura, ele vinha me falando, separei para você uma cadeira gigante. E quando ouviu-se falar na prefeitura que a Silmarinha ia ocupar o cargo de diretora de saúde, eu tive ameaça de bater em mim, queridos. Ana, é verdade ou mentira? Tinha gente que trabalhava há muitos anos lá, que me ameaçou, queria pegar eu na rua, queridos. Queria pegar eu na rua. Quem é essa menina que chegou agora? Esse cargo era para ser meu. Teve uma, queridos, queria bater a uma. Uma outra, que estava esperando a vaga para ela, ficou em depressão, não ia mais trabalhar. A secretária de saúde teve que visitá-la na casa dela, porque entrou em depressão, porque a Silmara ocupou aquela cadeira.
Mas foi Deus. Eu tenho plena consciência que foi Deus. Eu não tinha diploma para ocupar, eu não sou enfermeira, muito menos médica. Não tenho nada de formação em saúde. Não tenho nada. O único diploma que eu tinha na época, porque depois eu conquistei um de teologia, mas o único diploma que eu tinha na época era um diploma de técnico em gestão pública. Servia, claro que servia para a função. Mas eu não tinha experiência para ocupar aquele cargo. Deus sabe que eu não tinha. Quantas vezes eu estar naquela regional de saúde, a secretária me enviava. Ela não ia mais nas reuniões. Ela tirou do ombro dela as reuniões na regional de saúde, sabe, Vanessa? E era só a Silmara que tinha que ir. Quantas reuniões na regional de saúde, em mesas com médicos e diretoras do Paraná, pessoas muito capacitadas, a Silmarinha estava lá. E eu olhava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo de Deus só falava assim para mim: eu estou te treinando para colocar onde eu quero. Eu precisava daquilo. Eu precisava daquilo. Deus sabe o porquê eu precisava daquilo. Então, queridos, quando Deus abre uma porta, você não tem que ter medo do homem. Amém? Eu sei as tuas obras, sei que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui, queridos, Ele conhece as tuas obras. Quando nós falamos aqui, quem passeia no meio da igreja? Jesus passeia no meio da igreja, queridos, e Ele tem todo o conhecimento, toda a ciência. Ele conhece as tuas obras, o teu serviço para com Ele. Ele conhece a intenção do teu coração. Para o que você está fazendo isso? Por que eu adoro ao Senhor? Por que eu louvo ao meu Deus? Por que eu faço ação social? Por que eu faço limpeza em tal lugar? Por que eu faço isso? Por que eu ajudo ao meu próximo? Se tem segunda intenção no teu coração, palha, feno e madeira. Palha, feno e madeira. Todo o teu esforço, toda a tua obra vai ser queimada. Então, Ele conhece, querido. Se tem boas intenções, maravilha. Você vai ter uma recompensa por isso. E é uma recompensa completa, não uma recompensa parcial. Porque como eu já ministrei aqui, existe a recompensa completa, a recompensa parcial e a não recompensa, que é a palha, feno e a madeira. Amém? Então Ele conhece a tua obra. Ele conhece por que você está fazendo isso. Ele conhece por que você está ocupando esse lugar. Ele conhece qual é a intenção do teu coração. Tudo o que você faz, tudo, desde lá do teu lar, lá no teu trabalho, dentro do reino de Deus, o Espírito Santo de Deus está sondando a intenção do coração. Não adianta você fazer, queridos. O que vai contar é a intenção do teu coração. Às vezes você está apenas perdendo o teu tempo. E às vezes você vai ter um galardão gigante pelas tuas obras. Porque Deus viu que você não queria que ninguém visse. Deus viu que você só queria fazer o bem. Deus viu que você não queria se aparecer. Deus viu que era só para engrandecer o nome dele. Deus viu que era só porque você estava se submetendo à vontade de Deus naquele momento na tua vida. Deus viu que era por obediência. E para exaltar o nome do Senhor, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a majestade, todo o domínio. Era só para isso que você fez. Então, Ele conhece as nossas obras. E eis que, diante de ti, eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja aqui de Filadélfia, queridos, era uma igreja que a maioria dos membros dela era formada por escravos. Não era, ao contrário da igreja de Laodiceia, que era uma igreja riquíssima. Era uma igreja pobre, formada por escravos. E era uma igreja que não tinha força. Era uma igreja fraquinha. Era uma igreja que não tinha talvez voz. Por isso Deus colocou voz naqueles missionários. A cidade de Filadélfia, para quem não sabe, foi fundada para ser uma reprodutora do helenismo. Silmara, o que é helenismo?
é a propagação da cultura grega. Então, a cidade de Filadélfia, queridos, ela foi fundada inicialmente para propagar a cultura grega aos 4 cantos da terra. E Deus usa tudo. E Deus sempre usou a intenção que foram fundadas as cidades para trazer a mensagem para a igreja que existia naquela cidade, para que eles entendessem com clareza o que Deus, o Espírito Santo de Deus estava falando. Então, vocês foram criados para propagar a cultura grega, o helenismo, a fala grega. Mas eu vou usar vocês para propagar a minha cultura, a cultura do reino de Deus. E foi isso que aconteceu, queridos. A igreja missionária nasceu ali. A igreja missionária nasceu ali, queridos. Glória a Deus por isso. Então, essa igreja fraquinha, se você se sente uma pessoa fraquinha, despreparada, sem força, sem ter ninguém que te defenda, sem ter ninguém que guerreie as tuas guerras, queridos, você tem Deus do teu lado. E como eu sempre falo, se você tem Deus do teu lado, queridos, você não precisa de mais nada. Se você sente que você é fraquinha, é pequena diante dos olhos do homem. Os homens muitas vezes querem pisar em você, porque sabem que você não tem um marido para te defender, porque sabe que você não tem uma conta muito grande lá na tua poupança, sabe que você não tem muitos bens materiais. Quantas vezes você se sentiu humilhado lá no teu trabalho? Quantas vezes você na tua adolescência, no colégio, porque não tinha aquele tênis da Nike, porque não tinha aquela roupa que estava na moda, se sentia menor lá no colégio? Quantas vezes, né, Aline? Chegava o começo do bimestre, a sala inteira, a classe inteira, né, Bruno? Mas mais a Aline. Estava com a apostila para começar a estudar. Mas você tinha que esperar a secretária da escola levar as apostilas para você. Porque quando entrava o bimestre, a tua mãe tinha que pegar o telefone e ligar lá na escola. Mariana, você faz o favor de levar ali a apostila para a Aline? Tal dia, você sabe que eu estou aí, né? Talvez você passou por isso. Talvez você se sentiu a menor da classe, porque todos os demais alunos eram filhos de fazendeiros. Mas Deus cuidou de você, Aline. Deus cuidou tanto de você, Aline, que hoje está colocando você em altos lugares. Então aquelas humilhações que talvez você sentia no meio da tua classe te prepararam para ser quem você é hoje. Não é uma patricinha, não é uma frufruzinha mimimi. Aqueles bimestres que você talvez se sentiu humilhada, e isso o Espírito Santo me trouxe agora, eu nem me lembrava mais. Quando os filhos dos fazendeiros já estavam com toda a sua malinha pronta, mas ela tinha que esperar todo o começo de bimestre a Mariana entrar na sala e todo mundo ver que ela não tinha as apostilas ainda, porque a mãe não tinha o dinheiro para pagar naquele momento. Mas todos os anos que ela, porque eu não falo muito do Bruno porque a avó dele me ajudou muito, e o pai também. Mas todos os anos que ela precisou, porque quando ela tinha 6 anos, o Espírito Santo de Deus me falou: invista nos estudos dessa menina, porque ela vai ser grande. E eu não falo isso para me gabar. E eu não falo isso com medo que vão sair me julgando. Porque, queridos, falar a verdade para vocês, eu não me importo mais com isso. Eu cheguei, como eu falei para Esther ontem, eu cheguei num ponto com Deus, no tão profundo, eu desci tão profundo, a raiz está tão firmada, que eu não tenho mais medo. Sabe quando você está dentro de um mar tão fundo que ninguém vai te alcançar? E eu subi tão alto também, com Deus, que nada mais me atinge. Não tem dardos inflamados do inimigo que me atinjam. Então eu falo sem medo.
E Deus foi honrando. Honrou tanto que no 3º ano, no Sagrada Família, eu fui chamada lá. E da secretária, que fazia a mesma função daqui, ela me chamou lá e falou: Silmara, a sua filha está ganhando bolsa integral, porque é a melhor aluna do colégio. 3º ano, eu não paguei 1 centavo para a Aline terminar o estudo dela. E quem está perto de mim sabe disso. Deus honrou, queridos. E tem honrado. Tem honrado dia após dia. Às vezes o amor de Deus me constrange. Como hoje, por exemplo. Tem alguém que sabe do que eu estou falando. Como hoje, por exemplo. Como hoje à tarde, como hoje quando eu entrei aqui. Ah, você está precisando disso? Não se preocupe, que isso aqui eu vou comprar para você. Queridos, espera em Deus. Não tem lugar melhor para estar. Não tem lugar melhor para estar, queridos, do que no cuidado de Deus. Sobre as asas do papai. Ele vai te dar o que o homem, e o que o dinheiro, e que posições e que diplomas não vão comprar, queridos. Não tem lugar melhor para estar, queridos, do que debaixo das asas, como a galinha, né? Cobre os seus filhotinhos. É esse amor que o Pai tem por nós, queridos. É esse amor que o Pai tem por nós. O amor dele nos constrange. Então, se você se sente pequenininho, se você se sente humilhado, queridos, como nós lemos aqui, com pouquinha força, saiba que, porque você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome, eu te honrarei. A Silmara vai honrar como? Espera um pouquinho. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Queridos, quando a palavra fala aqui que fará com que os judeus se prostrem diante da igreja e adorem a igreja, não interpretem dessa forma, queridos. O problema aqui, na ocasião, era que os judeus, apegados nas leis, apegados na burocracia, estão me compreendendo? Apegados nas regras, olhavam para os cristãos da igreja de Filadélfia, que não estavam cumprindo com as leis, que não estavam apegados nas regras, e começaram a apontar a eles, e começaram a apedrejar, porque vocês cristãos não serão salvos. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Olhe, você é fraquinho, igreja de escravo. Era essa a acusação. E o que a palavra do Senhor diz? Eu farei com que eles adorem prostrados aos seus pés. E porque eu te amo, eu falo para vocês, confesso que eu não gostei muito dessa interpretação. Porque ninguém vai se prostrar diante de ninguém para adorar ninguém. O único que merece ser adorado e vai ser adorado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fui lá para a Bíblia Viva. E diz assim, ó queridos. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam as causas de Satanás. Sinagoga de Satanás. Ele chamou o povo judeu, o povo de Deus, sinagoga de Satanás. Sim, sinagoga de Satanás, queridos. Então não pense que tudo que reluz é ouro. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento do que vem de Deus e do que vem do diabo. Porque a palavra do Senhor nos diz que muitos se levantarão dizendo que são meus e não o são. Muitos falsos cristos se levantarão. Mateus 24. Então diz assim nessa tradução: enquanto afirmam que ser judeus, mas não são, eles são mentirosos. Farei com que caiam aos seus pés e reconheçam que é você, aquele que eu amo. Reconheçam, respeitem, vejam que é vocês, aqueles que eu amo. Não é adore.
é reconhecimento. É reconhecimento. Se você está ou tem se sentido humilhado, aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor, porque aqueles que te perseguiam um dia vão olhar para você e terão que reconhecer que Deus te ama, e te amou, e te protegeu, e te cuidou, e te escondeu no esconderijo dele. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Em Salmos também diz, né? Muitos dizem, onde está o teu Deus? Espera só mais um pouquinho, que Ele mesmo vai mostrar o lugar que Ele ocupa na tua vida. Se você tem sido, como nós lemos ali, fiel, guardado a palavra e não negado o nome do Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Repita comigo, da hora. Da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes da terra. Então, queridos, quando a palavra do Senhor, essa é a igreja que vai subir, queridos. Essa é a igreja que vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Porque quando a palavra fala da hora da tribulação, essa preposiçãozinha da, no grego é ek. E ek significa sair para fora. É como se fosse assim, tirados. E a gente pode ver, por exemplo, deixa eu só me achar aqui. Tem vários exemplos dentro da palavra do Senhor, queridos, que fala sobre isso. Por exemplo, a palavra êxodo. Êxodo começa com ex, né? Ex-marido, ex-namorado, ex-presidente da república. Tudo significa o que ali? Que não é mais, né? Que saiu daquele relacionamento. Então, de dentro para fora. Eclésia. A mesma preposição. O que significa eclésia? Igreja. Para que a igreja? Qual que é o significado da igreja? Nós nos trancarmos aqui em quatro paredes, ficar adorando o nome do Senhor e não falar de Jesus lá fora? Não. Tirados para fora. Então, um dos versículos que mais é usado para confirmar que haverá um arrebatamento iminente, que a igreja, a noiva será... A noiva, nós estamos falando, a noiva será retirada da terra. É o Apocalipse 3:10. Juntamente com 1 Tessalonicenses 4, que nós não vamos falar hoje. Porque não é o meu ponto aqui. Né? Então, tirados da hora da tribulação. Da hora, não na hora. Eu não vou guardar você na hora. Daí sim, pós-tribulacionismo. Né? Porque daí Deus estaria guardando, protegendo a igreja dele na hora da tribulação. Não dá para entrar mais em detalhes. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se o Espírito Santo está falando que é para guardar o que tem, para que ninguém roube a tua coroa, é capaz que você perca a tua coroa assim. Uma vez salvo, sempre salvo, tá? Né? Mas então uma vez salvo, sempre salvo, eu posso pecar, que tudo bem? Claro que Jesus não vai estar lá. Escreve o nome no livro da vida, paga o nome do livro da vida. Escreve o nome no livro da vida, paga, pedir perdão, paga o nome do livro da vida. Escreve, haja borracha celestial. Na verdade, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Mas nós temos que tomar cuidado para não perdermos o nosso galardão, né? A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de Deus, e também o meu novo nome. Eu tinha muita coisa aqui, mas só vou falar uma coisinha, queridos. A igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, ela passava por muitos terremotos. Tanto que alguns dos moradores retiravam-se da cidade e iam morar em tendas próximo à cidade. Porque ela passava por muitos terremotos. Então, o Espírito Santo de Deus só traz essa alegoria aqui, falando sobre... a coluna, né? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Só para você entender que não importa, né, os terremotos que você talvez está passando na tua vida. O lugar que Deus tem preparado para você, queridos. Você vai ser uma coluna,
Não tem mais nada que vai abalar a tua vida. Isso lá no futuro e agora também. Nós somos colunas de Deus. Não tem temporal, terremoto, abalos sísmicos que venham fazer com que nós venhamos desmoronar, estremecer. Não tem, queridos. Nós somos colunas de Deus. Vocês estão me compreendendo? Então Deus sempre, o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que ele sempre fez essa alegoria. Eu tinha muito mais para falar aqui, eu ia fazer uma comparação com Mateus 13, porque para quem não sabe eu não vou falar, mas para quem não sabe, para cada carta das 7 igrejas do Apocalipse, nós temos uma parábola em Mateus 13. Em Mateus 13 nós temos 7 parábolas. Marque isso na tua Bíblia, chega na tua casa ou amanhã estude. Mateus 13 nós temos 7 parábolas. Para cada uma das parábolas nós temos uma relação com uma igreja do Apocalipse. E a parábola do Mateus 13 é a parábola Mateus 13, 45, ok? Você estuda lá e o Espírito Santo de Deus vai te mostrar, porque nós não vamos poder entrar. Eu ia entrar, mas não vou. Igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Olha aqui de novo. O Jesus que anda no meio dos castiçais, no meio das igrejas, conhece as nossas obras. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Ok? Estão me entendendo até aqui? Então, queridos, nesse versículo aqui, o Espírito Santo de Deus me levou lá para Apocalipse 22, 11, que diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, em Romanos 2,12 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, nós podemos ver nas duas igrejas. Ao invés, querido, por isso que Deus, o Espírito Santo faz essa alegoria, essa comparação com o estado espiritual das igrejas. Porque nós podemos ver o que aqui na igreja de Laodiceia? Ao invés da igreja influenciar a cidade de Laodiceia, a cidade estava influenciando a igreja. Porque quando ele fala aqui, eu conheço as tuas obras e vejo que você não é frio nem quente, tomara ali, você pode, em algumas versões está, eu desejo. Seria o meu desejo que você fosse quente ou frio, mas morno, eu vou vomitar da minha boca. Eu já falei sobre isso aqui há muitos anos atrás. Por que, Silmara, que Jesus fez essa alegoria? Por que ele fez essa comparação? Porque Laodiceia, queridos, ela ficava num lugar onde havia muitas estradas, rotas, onde muitas cidades tinham que passar por ali. Estão me compreendendo? Então o que acontecia? O comércio na cidade de Laodiceia era muito grande. Eles comercializavam muitas coisas. Era uma cidade muito rica. Uma cidade onde havia centros bancários, rotas comerciais. O comércio ali era tipo... como que é o nome daquela rua lá em São Paulo? 25 de março. Estão me compreendendo? O comércio ali era muito grande. E ela não tinha, queridos, ela ficava mais ou menos no meio de duas cidades chamadas Colossos e Hierápolis. Colossos tinha fontes de águas frias, águas que refrescavam. Vou fazer uma corrida aqui agora, porque eu já falei sobre isso, muita gente já me escutou falar sobre isso. E Hierápolis tinha fontes de águas termais, águas quentinhas. Mas a bonita da Laodiceia, apesar de ser muito rica, ela não tinha fonte própria. Ela não tinha fonte própria. Então o que eles fizeram? Eles construíram os aquedutos para que fosse as águas de Colossos, viesse as águas quentes que eram usadas para tratamentos medicinais, fins terapêuticos, né? Viessem através de aquedutos até Laodiceia. E
a mesma coisa fizeram em Hierápolis, que vinham as águas, Colossos, água fria, Hierápolis, as águas quentes, ok? Refrescante e quentinhas, que eram tratadas para doenças, né? Então, queridos, o que acontecia quando essas águas chegavam em Laodiceia, elas estavam mornas. E você já tomou um golinho de água morna? É terrível, não é? Não mata a sede, não mata a sede, é nojento. Então, o que Jesus falou aqui? Antes fosse quente, antes vocês fossem quente ou fossem frio. Quando eu li Apocalipse 22, o Espírito Santo está dizendo, quem é injusto, continue praticando a injustiça. Quem é sujo, se suje mais ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é justo, pratique ainda mais injustiça. É isso que o Espírito Santo espera de nós. É isso que o Espírito Santo espera de mim e de você. Não seja meia boca, como diz. Não cause náuseas em Jesus. Uma coisa falsa. Não ter fonte própria, queridos. Como eu falei aqui, se você não tem algo, não adianta querer pedir emprestado. Querer o que é do outro. Não vai servir para você. Você lembra da história de Saul e de Davi? Não lembra? Como que eu falo? Agora fugiu. A armadura de Saul não servia para Davi. Davi rejeitou. Ele sabia que as guerras dele, ele ia ganhar com as 5 pedrinhas. E nem precisou de todas. Não serve, queridos. Não adianta querer pegar emprestado a unção do outro. Não adianta olhar o que o outro está fazendo e está dando certo e querer imitar. Está dando certo ali o ministério do pastor Pedro com o Gadote. Eu vou querer também cuidar. Eu vou querer imitar o pastor Pedro. Vou fazer igualzinho ele. Queridos, não vai dar certo para mim. Não vai servir para mim. Porque eu não nasci para fazer isso. Pastor Pedro nasceu. Tem a manha, tem o jeito, tem os recursos, os talentos para fazer aquilo ali. Não cabe em mim. Essa é a roupa dele. Não serve para mim. É como eu sempre falo, não adianta eu querer falar com a voz calma da Aline. É para ela. A doce voz da Aline não serve para mim. Crie tua fonte própria. Não queira emprestar dos outros. Não queira criar aquedutos. Vai dar náuseas. Não vai passar do teto. Ele não vai receber, ele já falou aqui. Ele olha assim e diz, como eu desejaria que você fosse frio ou quente. Morno assim, querido, não dá. Não dá. Assim porque és morno e não és frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Que palavra dura, né, queridos? Que palavra dura. E é essa igreja, queridos. Uma igreja dentro da outra, né? Uma igreja dentro da outra. Vá analisando aí o que eu estou falando. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Estamos indo para o final. E de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, rico sou. E não tenho falta nenhuma. Como eu falei, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. E havia muitos membros riquíssimos dentro da igreja de Laodiceia. E ao invés de eles impactarem a cidade, eles tinham tomado a forma da cidade. Então o que acontecia? Na cidade de Laodiceia, eles produziam um pó chamado pó frígio. Que desse pozinho era produzido o colírio. Porque lá em Laodiceia havia escolas de medicina. E também eles produziam o ouro branco. E também eles produziam a lã negra, uma lã que brilhava. Vocês sabiam disso? Então eles tinham uma produção de tecidos, né, de linhos extraordinários naquele lugar. E isso trazia um orgulho muito grande para o coração da cidade em si e da igreja também. E quando o Espírito Santo de Deus fala assim, né? Como dizes, rico sou. Eu não preciso de ninguém.
Eu sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Eu sou autoconfiante nos meus bens, nas coisas que eu tenho, naquilo que é palpável, naquilo que eu construí. Eu sou, como dizes, de nada tem falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Queridos, lembram que eu pedi para vocês guardarem? Que as virgens, 5 virgens que tinham óleo, falaram, vão comprar. Aqui de novo, compre de mim. Aqui Jesus se apresenta como um comerciante. Eu já falei sobre isso há 3 anos atrás, quando a igreja era lá na avenida, na Rua das Esmeraldas ainda. Aqui Jesus se apresenta como um comerciante, queridos. E ele diz, compre de mim. Compre de mim. Assim como as virgens, as 5 virgens nécias, loucas, deveriam ir comprar. Compre de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unjas os olhos com colírio, para que vejas. Aqui o Espírito Santo de Deus está dizendo, não adianta nada essas coisas aí que você construiu. Queridos, é uma linha muito tênue. Eu digo isso pelo Espírito, queridos, porque o Espírito Santo de Deus me mostrava lá em casa. Essa linha muito tênue, muito perigosa, que é só uma pessoa que tem muita visão espiritual e está buscando muito a presença de Deus para conseguir entender isso aqui. Quando nós nunca precisamos de ninguém na vida, quando nós nunca precisamos de nada. É muito sério o que eu estou falando, queridos. E leve isso para a tua vida. Porque talvez isso aqui permita com que você não perca a tua salvação. Tipo, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso... Aqui nós estamos falando de uma igreja arrogante, de uma igreja orgulhosa, de uma igreja prepotente, que não tratava com amor. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém. Então, queridos, muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos faz descer lá embaixo, nos moe em pedacinhos e nos faz depender de pessoas, nos faz depender de situações, de lugares, para que eu não venha estar numa posição de autossuficiência, para que eu não seja uma pessoa autoconfiante na minha riqueza, nos meus bens materiais, na minha conta bancária, no meu diploma, nos meus estudos, para que eu não venha humilhar aquele que eu sei que ainda está aprendendo e sabe um pouco menos do que eu. Ele faz a gente passar pelo caminho. Por isso é necessário os processos. Por isso é necessário você se permitir viver os processos de Deus, para que você não seja uma pessoa arrogante, prepotente, que quando chegar lá onde Deus quer te colocar, você venha pisar no menor, porque sempre haverá pessoas que estarão debaixo da tua submissão, para que você não se ache o bambambam. Eu não preciso deles, eu não preciso delas. Eu ouvi uma vez de um pastor que disse assim, membro é igual biscoito, sai 2, volta 18. E eu achei isso tão irônico, tão cínico, porque eu pensei bem assim, você não sabe de quem que você está falando, cara. Você não sabe de quem que você está falando, porque você está falando da noiva de Cristo. Você está falando da noiva de Cristo. E nós, como eu falei aqui na ministração no início, nós responderemos, queridos. Nós responderemos por essas almas. Então, queridos, não se questione quando Deus te humilhar. Não se questione quando Deus te colocar numa situação de dependência. Deus só está zelando de você. Deus só está preparando o teu caráter para que você olhe dentro dos olhos das pessoas no mesmo nível. Para que você não olhe de cima para baixo. Para que você não olhe para as pessoas achando que você não precisa de ninguém.
Eu não preciso de você. Eu não preciso do teu dinheiro. Eu não preciso do teu serviço. Eu não preciso da tua boa ação. Eu não preciso da tua misericórdia. Queridos, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui eu não procurei para trazer aqui para vocês. Eu não procurei. Eu não vou falar, mas só eu sei como que Deus me deu isso aqui. De eu olhar e falar, Senhor, eu já preguei tudo isso aí. Eu já preguei tudo isso aí, vou falar tudo de novo. Ele falou, é a minha palavra. E eu renovo a minha palavra. E eu tenho coisas para a minha igreja hoje, que lá atrás você não falou. Porque não servia. Há 3 anos atrás, na Rua das Esmeraldas, essa palavra, Silmara, nesse sentido não servia para a minha igreja. Mas agora essa roupa está cabendo direitinho nela. Direitinho. Então não pense que nós somos o bambambam. Você não esqueça que a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros. Então dependemos sim de um e de outro. Amém? A palavra ficou pesada agora, né? Só que o Espírito Santo de Deus corrige o filho e a filha que ele ama. Às vezes fica difícil de engolir. Mas não é a Silmara que está falando. Como eu sempre falo, eu sei o preço que eu paguei para subir aqui essa noite. E se eu pudesse, eu não tinha nem vindo. O que eu senti e vivi hoje durante o dia. O Espírito Santo de Deus sabe do que eu estou falando. Eu não queria estar aqui. Só que eu tenho a responsabilidade primeiro, é com o meu Deus, depois com o pastor Pedro. Mas eu não queria estar aqui hoje. Eu confesso para vocês. Eu não queria estar aqui. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Na Nova Bíblia Viva, não se preocupe quem está com pressa, eu estou terminando de verdade. Diz assim, queridos, a tradução. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem eu amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta nas coisas de Deus. Só alguns sinônimos da palavra indiferença. Essa igreja que nós estamos falando aqui é a igreja que vai passar pela tribulação. Ok? É a igreja que vai ficar nos 7 anos de tribulação. É a igreja indiferente. É a igreja, indiferença, né? Eu vou trazer alguns sinônimos aqui para você entender. Desapego, despreendimento, neutralidade, desamor, insensibilidade, descaso, desprezo, menosprezo, indolência, omissão, negligência, distanciamento, frieza, passividade, desinteresse, inércia, apatia, letargia. Se você se encontra em algum desses sinônimos de indiferença, se acerte com Deus que hoje Ele está corrigindo você. Amém? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A igreja de Laodiceia, Jesus estava de fora. Vocês estão me compreendendo? Jesus estava para fora da porta. Ele estava batendo. Me deixe entrar? Vocês estão me compreendendo? Jesus estava para fora da porta. Muitos usam esse versículo para evangelizar, mas não é isso. Jesus está batendo a porta do teu coração, né? Ele quer entrar. Jesus estava para fora da igreja, ele já não estava mais dentro da igreja, né? Tinha muito para falar aqui, mas vamos terminar. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá em João, para fechar, o último versículo que eu vou ler. Pode pôr lá, Eduardo, aquela imagem. Qual que era o nome da mensagem hoje? A porta ainda está aberta. João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por... Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Só até aí, amém? Então o Espírito Santo de Deus pergunta para você. Lógico que eu tinha bastante mais para entrar aqui, mas não vamos. Essa noite, de que lado você está?
Qual igreja você é? Igreja de Laodiceia ou igreja de Filadélfia? Não adianta dizer assim para mim, Silmara, eu não sou nenhuma. Você é. Ou você é Filadélfia, ou você é Laodiceia. O Espírito Santo de Deus pergunta, de que lado você está? A porta é estreita, mas ainda está aberta. A porta é apertada, mas ainda está aberta. Se você está com falta de óleo, ainda dá tempo de encher a sua vasilha. Amém? Aplauda o nome do Senhor e eu volto a palavra ao pastor.